Fala pessoal, beleza? Tranquilo, tudo bem com vocês? Vamos lá, primeira coisa, se inscreve no canal e deixa aquele like aí, ó. Dá um joinha que vocês fortalecem bastante o canal. Mas vamos lá, ó, carrão, hein? i30, tô falando do i30 2009/10 até o 2012 e por raríssimas versões que você acha aí 13. Inclusive um mosca branca, né? Que o i30 branco é mais raridade aí. Esse é o carro que eu já tive um desse aí há anos atrás. Meu pai tirou um carro desse aí zero e eu peguei como segundo dono. Ó, até 50 mil as revisões foram feitas na Hyundai, depois a gente deixou de fazer as revisões na Hyundai, tá? É um carro que sim, excepcional. Em dias de hoje ainda você tira uma onda maneira no carro. É um carro que não tem problema crônico. Ah, lembrando, tem sim um problema crônico que ele deu com a gente, tá? Que é a bucha da direção elétrica. Ela dá uns estalos, uma leve folga no carro. A bucha em si é baratinho, o que é o custo é a mão de obra, que você tem que tirar todo o miolo ali, levar numa loja especializada, tá pessoal? Tirar todo o miolo ali e fazer essa troca dessa buchinha, que inclusive não é só i30, se eu não me engano, Elantra, i30, Elantra e X35 também tem esses problemas com a mesma bucha, tá bom? Mas é um carro assim, tanque de guerra. Fizemos a troca quando já estava comigo. Eu fiz a troca de óleo de câmbio, tá? Eu fiz a troca de óleo de câmbio com 80 mil rodadas, já estava bem preto, bem preto. Eu vou colocar as fotos aí no para vocês darem uma olhada, bem preto. O filtro, o óleo e o legal do i30 que é difícil você achar um carro que você consegue olhar o nível de óleo do câmbio, tá? Ele tem uma vareta lá na frente do cofre do motor que você consegue puxar e ver o nível do óleo do câmbio. Isso é raridade você achar um carro que consegue ver isso, tá bom? Mas é um carro assim bem acabado, ele tem soft touch na porta, ele é um carro que tem farol automático. Estou falando do mais simples ali de entrada, tá? O meu não tinha teto, o meu era prata couro sem teto, tá? Na época não tive dificuldade para vender. Obviamente que as pessoas sempre procuram mais com teto solar. Se você tem um capital um pouco melhor para investir no mais completo, que é o i30 top com teto, que é o top, mas tem um 30 normal com teto sem ser o top, tá? Porque qual a diferença, na verdade? O i30 top, o top, ele tem mais airbags, acho que são 6 ou 4 airbags, se eu não me engano. Acho que são 6, se eu não me engano, tá? Frontal, os dois da frente, os dois passageiros das laterais. São 6 airbags, se eu não me engano. Ele tem, se tiver errado, vocês coloquem no comentário no vídeo. Ele tem ar digital, tá bom? A manopla do câmbio ali, o câmbio automático é diferente, ela era cromada. E, assim, de cabeça são essas coisas que eu lembro. Mas, assim, o meu era de entrada automático, couro e sem teto, tá bom? Que super atendi, carro excelente. Não tive problema crônico nenhum desse carro. Eu vendi para um cara que ele trocou a correia dentada, que ela tava assim, faltando um pouco, uns 10 mil para poder trocar. Não, até mais, ó, se eu não me engano. E ele, resto do carro, não troquei nada nesse carro. Nada, nada, nada. Só disco, pastilha e gasolina, tá bom? Beberrão, eu acho que ele tem um consumo bem elevado, tá bom? Não é, é econômico, não é nada, balela, que ele bebe com força, tá? Nunca consegui fazer mais de 10,5 na estrada. Eu tô falando também de um carro 2.0 com câmbio de 4 marchas, né? O problema dele é esse câmbio aí que poderiam ter colocado um câmbio de 5 marchas, mas infelizmente na época não colocaram. Porque, por exemplo, o New Civic em 2007 já entrou com câmbio de 5 marchas, né? E o i30 não, nem o Corolla, mas o Corolla ele é melhor escalonado essas marchas, na minha opinião. Mas é um carro excelente, vem já de série aí, o airbag, ABS, sensor do farol, né? Sentimento automático, sensor de chuva, controle de som no volante, um som bom de boa qualidade. Na época ele vinha, não tinha o Bluetooth, mas ele tem entrada para USB e iPad na época, né? Apoio de braço, o carro é sensacional. Eu acho que sim, quem está motivado a comprar um carro desse, eu recomendo sim. Só tem que tomar cuidado, porque hoje em dia você vai estar pegando muita bucha, tá? Igual o Civic. Civic é um carro bom, mas tem que tomar cuidado com quem que está comprando, senão você estoura a bomba na tua mão. Não dá problema, não dá, mas pode dar na tua mão e você tá lascado. Que aí sim, você trocar um câmbio automático, aí você dá um pau, você tá lascado, porque é muito caro, tá? Mas de resto eu super recomendo o carro. Nossa, esse é um carro sensacional e a gente viajou muito com esse carro. A gente rodou muito com esse carro, não teve problema. Só a bucha que eu tô falando, que é um probleminha crônico. E dependendo se já pegar um carro que já foi trocado isso aí. Mas assim, de resto é um carro sensacional. É Aro 17, 225 45 17 a medida do pneu dele. Ele é um carro que ele é muito bom de curva, tá bom?
É um carro que até hoje chama atenção, a iluminação interna dele é toda azulzinha, é tipo um Ice Blue. Eu acho muito bonito, é um carro assim sensacional, não tenho que criticar. A mala é um pouquinho menor, mas ele prioriza bastante o espaço interno. Quem vai atrás tem uma boa relação assim, de espaço desse carro. Então assim, independente da cor, a cor vai do seu gosto, tá? O meu era prata, se quer comprar o preto, o branco é raro, ele é até mais caro, tá bom? Na época que eu vendi, foi antes desse aumento louco de carro, eu vendi na época por 32 mil, o meu era 2011/12, tá? Mas já era o Máscara Negro, para quem não sabe, os i30 2011 para cima, ele já 11, 12, ele é Máscara Negra, tá? Você pega o 9/10 ali, o farol de branquinho, não tem a Máscara Negra. Eu prefiro mais o com Máscara Negra, minha opinião, tá? Mas o step desse carro linguicinha, laranja, horroroso. Eu nunca cheguei a colocar o meu no chão, mas na época, óbvio, né? A gente olhou o step como é que é. Mas é um carro fantástico, tá? Fantástico, vale a pena. É assim, ele tem um ótimo desempenho, mesmo sendo câmbio de 4 marchas. Se você quer fazer uma ultrapassagem, está de quarta marcha, você joga para o lado, ele vira para o D3. Você pode jogar do D3 para o 2 ou para o 1, sair em primeira marcha e passando até o D, tá? Então é isso aí, galera, só enfatizando que é um bom carro, não tem problema crônico. Assim, não tem, porque tem carro muito pior com problema crônico, como por exemplo, os carros que eu tô falando da Fiat aí, com a Toro, o grupo Compass, da Jeep, né, que parceria Fiat aí com trocador de calor. Então, nesse caso do i30, é só buchinha de direção elétrica, que em grandes casos, alguns, não todos os carros dão, mas alguns que não já foram trocados, ainda mais pela quilometragem, né, que você vai achar no mercado. Ele tem um item todo de 30, ele rebate o retrovisor elétrico, isso é interessante, que você aperta o botãozinho, ele recolhe, que é difícil também. Hoje em dia tá um pouco mais carro que tá entrando nisso, mas na época era assim, era um status, era uma puta diferença um opcional desse, que isso era de série. Você coloca o modo eletrônico, você pode apertar o botão, ele sobe os vidros e rebate o retrovisor, mas só colocando o módulo, porque o original, só o do motorista que é um touch, tá? Que é o automático, o resto não, tem que segurar. Beleza, pessoal? Só lembrando de novo, se inscrever no canal, deixar aquele like, um forte abraço, até o próximo vídeo.